A Revolução Francesa ocorreu na França entre 1789 a 1799. É impressionante como uma parte tão pequena do mundo em tão pouco tempo afetou todo o globo. Mas você sabe como esse evento ocorreu? Pois então venha comigo e entenda isso de uma vez. Não se esqueça de dar um like e se inscrever. A França nessa época estava em uma grande crise financeira, pois alguns anos antes de 1756 a 1763, durante o reinado de Luís XV, ocorreu a Guerra dos 7 Anos, a qual saiu derrotada, também perdeu suas colônias na América do Norte e ajudou na Revolução Americana, mandando dinheiro e tropas, além da fome. Naquela época a Europa também estava com problemas em suas plantações, devido ao forte inverno na região, que causou várias falências, desemprego e quedas de salário. Juntando com as ideias iluministas fortes na época, era questão de tempo até a França se revoltar. A França era uma monarquia absolutista, comandada pelo rei Luís XVI, que estava dividida em 3 partes, conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, comandado pela Igreja Católica, o segundo os nobres e os monarcas, e o terceiro o povo comum. O primeiro e segundo estados tinham vários privilégios e não pagavam impostos, enquanto o terceiro passava fome e sofria com impostos pesados. Em uma tentativa de resolver a crise financeira, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis em uma tentativa de fazer os outros 2 estados pagarem impostos. Esse movimento falhou. Com essa falha ele acionou a Assembleia dos Estados Gerais em 1788. Uma assembleia com os deputados representantes dos 3 estados, uma instituição que não se reunia desde 1614. Infelizmente, mesmo o terceiro estado, sendo o maior, cada estado só tinha direito a um voto, e o primeiro e o segundo sempre se reuniam para derrubar o terceiro. Por isso o terceiro estado insistia em uma votação por cabeça e não por grupo, o que foi logicamente recusado pelo primeiro e segundo estado. Assim, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro formaram a Assembleia Nacional Constituinte, declarando-se como verdadeiros representantes da nação. O rei, vendo isso, ficou com medo do que estava acontecendo e os expulsou. Após isso, eles invadiram uma quadra de nobres e fizeram o juramento do jogo da pela, prometendo que se reunirão até a França ter uma constituição. Em reação, o rei preparou uma guarda para lidar com a situação e demitiu o primeiro-ministro Jacques Necker. O que foi um grande problema, pois esse Jacques era um dos poucos em que o povo ainda confiava. Temendo a situação, os revolucionários formaram a Guarda Nacional, formada em sua maioria por camponeses e alguns membros da Guarda Francesa, e se armaram, mas ainda precisavam de pólvora, e a pólvora ficava na Bastilha. A Bastilha era uma prisão que representava a força da coroa francesa. Lá ficavam os nobres, que não podiam ir para uma prisão qualquer, e os inimigos da coroa. Com isso, a Bastilha foi invadida. Os revolucionários decapitaram os guardas e destruíram a prisão completamente. Esse movimento assustou a coroa, então eles não se moveram precipitadamente. Aqui também surgiu a bandeira tricolor francesa. Nesse período iniciou-se o grande medo, quando a revolução alcançou os campos, com vários camponeses atacando seus senhores feudais, fazendo muitos fugirem do país. O poder estava dividido na França, com a Assembleia Nacional se tornando bem poderosa. Assim, o feudalismo foi abolido, e em 26 de agosto de 1789, foi publicada a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseada em liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a recusa do rei de assinar a declaração provocou novas manifestações. A liberdade de expressão foi dada ao povo, e com isso vieram os jornais. Principalmente o Amigo do Povo, escrito por Jean Paul Marat. De todo modo, a nova Constituição ficou pronta em 1791 e a França seria uma monarquia constitucional. A servidão foi abolida, mas a escravidão em suas colônias mantida. Com a nova Constituição, o poder nas mãos do rei foi muito reduzida, e por isso o monarca fugiu com sua família, mas foram descobertos perto da fronteira com a Áustria e trazidos de volta a Paris. O rei foi mantido prisioneiro no Palácio das Tulherias, mas não por muito tempo.
A Áustria e a Prússia ameaçaram intervir com a Revolução e por isso a França declarou guerra às duas. Mas, como eles tinham exércitos mais bem organizados, eles estavam cada vez mais perto de Paris. O que deixou o povo paranoico fazendo-os matar todos os prisioneiros suspeitos em Paris, deixando cerca de 1.400 mortos. Logo após a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional, sendo implantada a República na França. Nesse mesmo tempo a França conseguiu repelir os invasores e a guerra estava indo bem. A Convenção Nacional no fim de 1772, decidiu que para a República realmente acontecer a monarquia deveria ser destruída, e o rei Luís XVI, com 38 anos, é executado na guilhotina, no domingo, 21 de janeiro de 1793, na Praça da Revolução, com sua esposa também sendo executada pouco tempo depois. O que deixou a França em uma situação ainda mais complicada, pois com a morte do rei vários outros países europeus declararam guerra à França. Então foi criado o Comitê de Salvação Pública para lidar com ameaças estrangeiras e internas. Junto veio a Comissão Extraordinária dos 12 que praticamente mandava no país. Nesse momento os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, conseguiram o poder total na França, iniciando o período do terror. Nesse momento a França estava lutando contra inimigos internos e externos em várias frentes de batalha. A Declaração do Direito do Homem e do Cidadão passou a ser ignorada e a liberdade de expressão acabou. Praticamente qualquer coisa dita contra o governo acabaria em execução. A guilhotina matava muitos todos os dias e execuções em massa aconteciam nos campos. Os jacobinos conseguiram se consolidar no poder e a França estava se saindo bem nas guerras. Por isso Georges-Jacques Danton propôs o fim do regime do terror, querendo criar um governo mais sólido. Robespierre recusou e Danton foi executado, pois começou a criar um grupo de oposição. Um dia após o Festival do Ser Supremo, Robespierre apareceu como uma lista de traidores. Por causa da morte de Danton, alguns deputados ficaram com medo e formaram um grupo de oposição. E Robespierre foi preso junto com outros jacobinos, sendo executado na guilhotina pouco depois, em 28 de julho de 1794, com o regime do terror chegando ao fim. A partir de então a França foi liderada pelo Diretório dos Cinco, pelos girondinos até 1799. Com a matança sendo finalmente reduzida. As guerras continuarão, e um general, chamado Napoleão, estava bem popular na França, devido a muitas de suas vitórias. O diretório não gostou disso e o enviou para atacar o Egito. Mas ele voltou em 1799 e dá um golpe de estado, conhecido como Golpe de 18 de Brumário, estabelecendo o consulado e uma nova constituição. Aqui a revolução chega ao fim e começa a Era Napoleônica. Pessoal, esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, então se você gostou, por favor se inscreva e deixa um like que eu ficaria bem agradecido.